Meus queridos patriotas, a situação do Brasil é muito mais grave do que você possa imaginar. Lula mais uma vez se afastou, colocando gasolina no diálogo, colocando fogo no diálogo entre Estados Unidos e Brasil. Ele vive o tempo todo provocando os Estados Unidos. Ele vive o tempo todo procurando discussão. Esse cara, quando ele abre a boca, só fala porcaria. E ele coloca o mundo inteiro contra o Brasil. O cara fala até na Rússia de que ele está aberto para fazer qualquer tipo de negociação com a Rússia quando o assunto é bomba nuclear. Desde quando, Lula, tu entende de bomba nuclear? Desde quando tu entende de política? A situação do nosso Brasil é muito mais grave. Não estamos falando do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos falando da situação, das merda que o Lula faz, das merda que o Lula está fazendo. E se prepare-se você para o que está vindo por aí, viu? Se prepara, porque a coisa vai feder. A situação é muito mais grave do que você possa imaginar. O governo do Brasil, aqui em Washington, a Maria Luísa Viotti, procurou o Departamento de Estado americano e recebeu como resposta a frase "tarde demais", então sugerindo que agora não dá mais tempo de o Brasil começar... A embaixadora dos Estados Unidos, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, ela recebeu esse "tarde demais". Sabe o que significa isso aí? A Lei Magnitsky. Todos esses que estão cometendo crime, fazendo abuso de poder, seja no STF, no Senado, ou seja presidente do Brasil, qualquer que seja, não importa, eles vão pagar muito caro. Aguarde para você ver. Os próximos capítulos, o Brasil está caindo de ladeira abaixo, no fundo do poço, sem volta. A coisa vai ficar feia por aqui, vocês não têm ideia do que vai acontecer aqui no Brasil. A coisa tá preta. As merda que esse Lula, esse cara, esse canalha desse Lula, o que ele tá fazendo. A merda que ele tá fazendo. Ele arrumou confusão, nada mais, nada menos, com Donald Trump, o político mais influência, a maior potência mundial. Os Estados Unidos, que sempre foi parceiro do Brasil, comercialmente, diplomaticamente. E agora esse cara corta vínculo com os Estados Unidos. E aguarda, meus queridos, porque novas sanções dos Estados Unidos estão vindo aí. E você que ficou aí fazendo L, você que ficou idolatrando ladrão, comunista, bandido, você que ficou puxando o saco de vagabundo, você petista, você também é culpado. Se o Brasil estava virando a Venezuela, nós estávamos avisando vocês. E vocês ficaram aí idolatrando esse ladrão nas redes sociais. O que tem de militância por aí? Agora cadê a militância da Rede Globo? Cadê a militância da Rede Globo? A Lei Rouanet? Cadê Fafá de Belém, Luciano Huck? Cadê essa cabada de vagabundos aí, de pilantras? Que fica aí defendendo Lei Rouanet. Agora tá aí a Rede Globo, a militância da Rede Globo, o tempo todo, é 24 horas tentando ressuscitar o ladrão de 9 dedos. Mesmo que você venha pensar que esses confrontos têm alguma coisa a ver com o presidente Jair Bolsonaro, não tem. Não tem, porque isso veio lá do começo. Desde o comecinho, os Estados Unidos tentou negociar com o Brasil, tentou manter a diplomacia no Brasil. Mesmo assim, deixa eu falar uma coisa pra você. Se tem uma coisa que os Estados Unidos preza, é pela liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa. Você deve ter o teu direito como cidadão. A partir do momento que essa tua liberdade ela é tirada, aí o confronto fica maior.
censura de jornalista, censura de político, presos inocentes. A situação fica complicada. Já é um caso de liberdade, é um caso mundial. Não tem nada a ver com o presidente Jair Bolsonaro, não. Tem a ver com as merda que o Lula fala o tempo todo. Esse cara fica o tempo todo falando porcaria. E tá aí a situação agora do Brasil. Aguarda pra você ver. O pior vem aí. Ó, se liga. Mas, de novo, por qual motivo? Essa atitude está gerando uma preocupação gigantesca entre quem entende o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do que está em jogo. Quem entendeu, inclusive, aqueles que podem, estão tirando seu dinheiro do Brasil. É como se o governo, de fato, quisesse que o Brasil se isolasse, que a nossa economia sangrasse, talvez visando apenas benefícios eleitorais, ou quem... Quando nós falamos que isso aqui vai virar uma Venezuela, você estava duvidando, né? Você sabe o que está acontecendo na Venezuela? Você sabe a quantidade de pessoas que está vindo embora? Está vindo para o Brasil, está vindo para outros lugares, que não tem para onde ir, que eles não querem viver debaixo de uma ditadura. Você acha que as empresas que vai sair do Brasil, você acha que isso aqui, as empresas que vão falir, hein? Presta atenção. As empresas que vão falir e as empresas que vão embora daqui do Brasil, isso vai causar um buraco profundo na economia do Brasil. Vocês não têm ideia. É só você olhar o cenário. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, deixou a economia do Brasil estabilizada, entregou pro Lula a economia no zero, cara. Você vê, sabe? O ministro do Bolsonaro deixou a economia zerada. Zerou imposto, zerou muita coisa. E o ladrão foi lá e afundou esse país, cara. Sabe, eu fico indignado com a mente do brasileiro. O brasileiro, ele é burro, sabe? De ficar idolatrando pra cima e pra baixo esse idiota desse Lula. You know, you have this little group called BRICS. It's fading out fast, but BRICS is, they wanted to try and take over the dollar, the dominance of the dollar and the standard of the dollar. And I said, anybody that's in the BRICS consortium of nations, we're going to tariff you 10%. And they had a meeting the following day and almost nobody showed up. They said, leave me alone. They didn't want to be tariffed there. So it's amazing. No, we're not going to let the dollar slide. If we have a smart president, you're never going to let the dollar slide. If you have a, that could happen. Like the last one, he would, if you ever asked him about the dollar sliding, he would have no idea. But we can't let that ever happen again. Olha, percebeu o que o presidente Donald Trump falou? Isso aí, por que o Donald Trump falou isso aí? Foi daquela fala do Lula lá na reunião do BRICS. Para você ver, os maiores países, os países, até os próprios países comunistas, não vieram para essa reunião do BRICS. E mais uma vez vai lá o Lula abrir a boca e falar merda. De criar uma nova moeda. Cara burro do caralho, bicho. Para você ver, os Estados Unidos tentou de toda forma negociar. De toda forma, mas você vê o tempo todo o Lula atacando o tempo todo o Donald Trump. Chamando o Donald Trump de palavrão. Chamando o Donald Trump de palavra de baixo calão. É a mulher do Lula chamando o Elon Musk, mandando o Elon Musk se lascar. Não vou falar um palavrão aqui. Vocês têm noção do que seja isso? Que absurdo, gente. Aí você vê esse cara pra cima e pra baixo viajando. Porque, sabe por que ele tá viajando, gastando o teu dinheiro, o nosso dinheiro? Porque ele não tem porra nenhuma pra te oferecer, ele não tem porra nenhuma pra fazer nesse país. Você vai esperar o quê de um comunista, de um ladrão, o cara que foi acusado em todas as instâncias, o cara que pegou anos de cadeia e depois foi absolvido pelos seus amiguinhos. Agora tá aí, a quadrilha todinha do Lula, solta. Você vai ficar aí de braço cruzado? Você vai ficar de braço cruzado esperando o que acontecer. Você vai esperar o que acontecer. E agora tá aí
Os bandidos todos soltos. Do Petrolão, da Lava Jato, todos soltos. Nenhum foi preso. E aí eles ficam com esse teatrinho aí do Bolsonaro. Prende o Bolsonaro, bota a tornozeleira no Bolsonaro. Que absurdo, gente. Que falta de respeito. Você ainda acredita nesse ditador de toga, esse Alexandre de Moraes? Você ainda acredita nesse circo, nessa palhaçada desse STF? Você acredita nisso aí? Você acredita que isso aí é sério? Isso aí é pra encobrir, é pra ocultar os crimes da quadrilha do Lula. Querem cobertar o crime do INSS, do roubo dos velhinhos, dos idosos, dos deficientes que eles roubaram. E agora tá colocando aí os pobres dos idosos para pagar o dinheiro deles mesmos. A justiça tem que vir de fora, a justiça não tem que vir daqui. Entre as duas nações. Eu vejo Lula jogando gasolina na fogueira. Em vez de enxergar uma realidade geopolítica complexa, como o próprio ministro explicou para nós, e entender que o que está em jogo são valores e interesses muito mais profundos para construir uma dinâmica de diplomacia responsável, cautelosa, prudencial, o que nós optamos por fazer é jogar gasolina na fogueira. É botar fogo no parquinho e as crianças é que se cuidam. In regards to Brazil, the president sent a letter to Brazil announcing their new tariff percentage. He also directed our USTR ambassador Jameson Greer to launch an investigation of Brazil. Tá vendo aí? E o que eles estão fazendo aqui? Prendendo, censurando, é uma ditadura, é a canetada, é crime para todo lado acontecendo. Você acha que o mundo não tá vendo o que está acontecendo aqui? Você acha que o mundo não tá ligado nas coisas que está acontecendo aqui? Você acha que o mundo não tá observando o que o ditador de toga Alexandre de Moraes está fazendo? Você vai ficar aí de braço cruzado? Você, militante, você carrega essa culpa. Você é o culpado por o Brasil estar vivendo do jeito que está. Há muito tempo, que preferiu o confronto à conciliação, que jogou na lata do lixo a palavra diplomacia para com os Estados Unidos. E o jogo da diplomacia é completamente diferente disso que eles estão apresentando aqui no Brasil para com os Estados Unidos. A percepção é quase tão importante quanto a realidade. Quando a confiança é quebrada, quando a vontade de negociar se esvai, as portas simplesmente se fecham. E é exatamente isso que está acontecendo. A recusa em dialogar com a nossa embaixadora é um recado claro, direto, um aviso de que a linha vermelha foi cruzada e que as consequências podem ser muito mais severas do que a gente está imaginando. Exatamente. Agora, assuma a sua consequência. Como diz aí, assuma o teu BO. Assume o crime que você cometeu. Gente, é impressionante. Em um país sério, um cara como Lula, ele devia estar preso. Ele não devia estar assumindo presidência, ele não devia estar concorrendo à eleição. Ele é um criminoso, ele tem que estar preso, ele tem que estar numa cadeia. Você tá entendendo? Um cara como Lula, ele tinha que estar preso, numa cadeia, numa cela. Não é assumindo presidência, não. Ele é um criminoso, ele cometeu crime. Cara que passou 16 anos no poder, desviando dinheiro, fazendo todo tipo de falcatrua. Não, é engraçado porque as empresas envolvidas nos casos de corrupção devolveram dinheiro. Sabe? E o STF vem e inocenta esse ladrão cachaceiro. E aí vem outra questão. Esse isolamento deliberado é uma estratégia suicida? Na minha opinião, sim. O que mais choca nessa história toda é o aparente isolamento deliberado do Brasil no cenário internacional. Vocês acham que a Europa vai deixar de fazer acordo com os Estados Unidos para ficar do lado do Brasil? Se os Estados... E agora é o seguinte. A Europa não vai ficar do lado do Brasil, não. Vários países estão desconectando do Brasil. Vários países. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? A situação é grave. Vários países estão desconectando. Não só da América, mas da Europa também. Estão desconectando do Brasil. As empresas que estão aqui no Brasil vão buscar refúgio lá fora. Lá fora. E as que não fali, né? As que não fali. Se prepara, porque eu tô falando aqui pra você com provas que o que tá vindo por aí é algo muito grave. Se prepara, porque o que vem por aí é grave. A Europa não vai dar oportunidade pro Brasil, não. A América, pior ainda, e eles não vão deixar de estar do lado dos Estados Unidos pra estar apoiando um ditador
e um ladrão cachaceiro. Os Estados Não. Unidos falar para a Europa, ó, não negocia com o Brasil, não, senão vocês não vão ter negócio com a gente. Vocês acham que a Europa vai optar por quem? Enquanto nações como a China, que tem uma rivalidade estratégica e muito complexa com os Estados Unidos, ainda conseguem sentar à mesa e negociar acordos comerciais que são bons, né, para o seu país, o governo Lula parece ter escolhido o caminho do confronto, da afronta. A China, mesmo com todas as suas diferenças ideológicas e econômicas com os Estados Unidos, entende a importância do pragmatismo nas relações internacionais, porque a China sem os Estados Unidos quebra, e os Estados Unidos sem a China também quebrariam. E sabe como funciona o pragmatismo, a diplomacia? Até mesmo a China. Se a China quisesse cancelar qualquer acordo com os Estados Unidos, tinha cancelado. Mas a questão é muito mais séria, que a China tem pelo menos respeito pelos Estados Unidos. Eles poderiam entrar numa guerra nuclear, mas eles têm respeito com os Estados Unidos. E essa diplomacia, ela se estende. Mesmo a China. Agora você acha que a China vai estar do lado, deixar de trabalhar do lado dos Estados Unidos para estar do lado do Brasil? Não vai. O presidente Lula perdeu o controle. De novo. Em vez de buscar solução diplomática para a crise com os Estados Unidos, preferiu jogar gasolina no fogo. Em um evento no Espírito Santo, Lula debochou de Trump, atacou Bolsonaro, desrespeitou a inteligência do brasileiro e ainda teve a audácia de dizer que foi inocentado. Enquanto isso, o país entra numa guerra comercial com a maior potência do planeta. E o governo reage de que maneira? Com vídeo publicitário pago com dinheiro público, chamando opositor de traidor e vestindo a bandeira que sempre desprezou. É isso mesmo. O Palácio do Planalto decidiu apostar na propaganda e na militância digital para esconder a sua incompetência diplomática. Mas o problema não é mais retórico. Trump já respondeu. E respondeu com força. Disse que não vai conversar com Lula. E não é só a China não, viu, pessoal, que negocia com os Estados Unidos, não. Pensem na Indonésia e também na Índia. Esses países que também fazem parte do BRICS estão avançando em suas relações com os Estados Unidos, garantindo benefícios econômicos e estratégicos para as suas nações. Eles entendem que no mundo de hoje, o isolamento é um luxo que ninguém pode se dar. Nem os Estados Unidos faz isso, nem a China faz isso. E que o confronto sem estratégia é uma receita para o desastre. Mas o governo brasileiro parece ignorar essas lições. Há uma agenda, uma ideologia por trás de toda essa afronta, que parece visar um rompimento com o Ocidente e uma aproximação com regimes que não compartilham com os nossos valores democráticos. E isso, meus amigos, é extremamente perigoso, não só para a economia, mas para a nossa própria identidade como nação. A gente lembra que aqui nos Estados Unidos, Donald Trump tem a maioria do Congresso, republicanos que fazem a maioria nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então a gente tem essas informações de que talvez esse seja o próximo passo, já que o governo americano planeja instalar as medidas contra as autoridades brasileiras nesse momento. E aqui que eu quero que você entenda, a questão de Bolsonaro é só um E aí que pretexto, você não é percebe que esses países do BRICS, eles são os próprios a pular do barco. Porque eles não vão estar comprando briga do Lula, não. Eles não compram a briga do Lula, não. Enquanto isso, o Lula tá aí chamando Israel de genocida, chamando o Trump de genocida, criticando e jogando gasolina na fogueira, ao invés de apaziguar a situação. Vocês percebem que a situação é muito mais grave do que se imagina? E outra coisa que eu queria falar para você, essa taxação dos 50%, que vai subir, pode ter certeza disso, o presidente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com isso aí, não. Tem a ver a guerra que o próprio Lula começou. De censura, de ditadura, de falta de respeito, de união comercial e principalmente de apoio ao crime. O Lula apoia o Hamas, apoia o Hezbollah, apoia o Irã, apoia os grupos, e ele só fica do lado errado. Apoia ditador, apoia criminoso, apoia grupo terrorista. Ele só tá do lado errado da situação e coloca o Brasil dentro de uma situação complicada. Tá entendendo? Eles chamam isso de imperialismo americano. Esse confronto da diplomacia. E fica uma cambada de vagabundos aqui, petistas, comunistas, nas ruas falando merda. E a gente não precisa ir muito longe, não. Basta olhar para os países que cortaram suas relações com os Estados Unidos, como Cuba, Venezuela, Nicarágua. E vocês viram o que aconteceu com esses países, né? Foi pro fundo do poço até hoje. Então eu quero falar o seguinte para você, que agora não é hora de você ficar do lado A ou do lado B. Agora é a hora da gente livrar o Brasil dos comunistas.
livrar o Brasil dessa ditadura, livrar o Brasil dessa censura e dessa ditadura colocada por Alexandre de Moraes, o ditador de toga. Agora é hora de nós irmos para a rua, para as ruas. É hora de nós estarmos nos movimentando para querer um Brasil mais livre. Os interesses do Lula não é o interesse do Brasil, não. E vamos para a luta. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E nós não aceitamos comunismo no Brasil, nós vamos para cima mesmo. Grande abraço.